notícia ruim aqui é que a maior parte das crenças que causam sofrimento, dor ou limitação na gente está no nosso inconsciente. E a gente não sabe disso. Eu vou pegar aquele exemplo que eu dei, digamos que aquela experiência de uma vida passada, que eu não obtive êxito, e com muita culpa e muita tristeza, eu concluí que eu não tenho capacidade. Quando numa vida passada eu concluí que eu não tenho capacidade, com muita culpa e muita tristeza, quando eu vou para uma nova encarnação, eu posso ir com essa crença consciente e assumida, ou inconsciente e supercompensada. Vamos tentar entender isso. Digamos que eu venho para essa encarnação atual com a crença de que eu não tenho capacidade consciente e assumida. Então, desde pequeno, desde que eu sou criança, eu sou muito insegura, eu duvido da minha capacidade, eu acho que eu não vou conseguir, eu vou precisar sempre do apoio dos pais, dos amiguinhos, para que eu possa fazer as coisas, porque a gente nunca nasce do zero. Quem tem filhos, mais de um sabe. Eles já nascem irritados, um já nasce mais medroso, outro já nasce mais com as suas personalidades. Então, porque a gente já traz isso. Então, se eu nasci com essa crença de incapacidade consciente e assumida, desde pequeno eu já vou expressar essa minha insegurança, esse meu sentimento de incapacidade. Agora, às vezes, a dor de me sentir incompetente é tão grande que eu faço? Eu não olho para essa crença, eu coloco ela no meu inconsciente. E eu vou atuar de modo a supercompensar a crença. Como que eu supercompenso uma crença de me sentir incompetente? Sendo e exigindo de mim e sendo a pessoa mais competente do mundo. Então, tudo que eu vou fazer com muita atenção, com muitos detalhes, porque eu não quero cometer o menor erro. Porque, diante do menor erro, eu vou entrar naquela dor de me sentir incompetente e eu não quero mais sentir isso. Então, eu vou ser uma pessoa exageradamente competente. E por mais que eu seja competente, o que vai acontecer? Eu nunca vou estar satisfeito. Por mais que racionalmente eu veja que aquilo que eu fiz está certinho, está bom, dentro de mim sempre vai ficar aquelas cobranças, mas eu poderia ter feito melhor, eu não fiz tudo o que eu tinha que fazer. Ou seja, por mais que eu seja competente, eu não desfruto da minha competência. Pelo contrário, eu sempre estou tenso com relação à minha competência. Então, a crença é a mesma que está lá no meu inconsciente, que veio da experiência passada. Só que a forma de expressar essa crença é que ela pode estar assumida desde pequeno ou inconsciente. Então, tudo que a gente tenta exageradamente fazer bem, ou fazer, por exemplo, o que é a coragem? Né? A coragem é uma supercompensação do medo. Você pode pegar uma pessoa medrosa e assumida, que ela, diante das situações, elas acabam, digamos assim, não enfrentando. Ou você pode pegar aquela pessoa medrosa que respira fundo, bota o medo no inconsciente e vai lá e faz o que tem que fazer. Então, todas as nossas atitudes, elas podem, quando tem estresse, sofrimento, dor, limitação, são ou assumidas, crenças assumidas, ou crenças supercompensadas. As crenças, né, nas abordagens terapêuticas ocidentais, elas são chamadas de filtros que distorcem a realidade do presente e criam uma ilusão, que para os orientais é maia. Então, para os orientais, tudo é maia. Daí você fica pensando, mas como é que tudo é maia? Né?
Porque aqui eu estou sentindo as sensações, eu estou sentindo a dor, eu estou pegando nos objetos. O que é Maya? Na verdade, é que é assim, não é necessariamente o mundo da matéria que é Maya. Maya é como a gente vê a realidade. A primeira vez que eu fui para a Índia, eu fui fazer uma formação em psicologia transpessoal com ênfase na psicologia budista tibetana. Então, a gente tinha aula, esse curso foi na base do Himalaia, apesar de ser na Índia, era uma comunidade tibetana. É um espaço na base do Himalaia que o governo indiano cedeu para os tibetanos, porque na década de 50, a China invadiu o Tibete, e daí o Dalai Lama e vários tibetanos tiveram que sair de lá, e hoje o governo, quando a gente vai para o Tibete, na verdade, parece que você está na China, né? E ele agora ele abrangeu assim, mas o governo tibetano, toda a cultura está em Dharamsala, que é uma cidade na Índia que tem uma comunidade tibetana. Então, é a cidade onde mora o Dalai Lama. Então, a gente tinha aula com lamas, com rinpochês, e tinha um lama que, quando ele foi explicar isso para a gente, ele explicava assim, no grupo. Para cada um ele perguntava, fulano, o que você fantasia sobre tal coisa? E eram coisas sérias que ele perguntava, o que você fantasia sobre isso? Ele já tinha cutucado uma crença minha lá, que eu já estava com raiva dele, que eu achava que ele estava desprezando tudo que a gente sabia, que ele achava que tudo a gente estava fantasiando, mas era uma crença minha que ele ativou ali. Mas, na verdade, ele queria explicar isso, só que ele explicou de uma outra forma, que ele dizia que tudo que a gente observava na realidade, no mundo, a partir da nossa visão, é Maya. Mas eu vou explicar de uma outra forma que fica mais fácil. Por exemplo, digamos que eu tenho aquela crença de me sentir incompetente e essa crença ela está consciente e assumida. Desde pequeno eu sou inseguro, desde pequeno eu não acredito no que eu faço. E daí eu fiz esse PowerPoint aqui para vocês. E nesse PowerPoint que eu fiz para vocês aqui, eu fiz uma coisa bem básica, branco, azul e laranja. Daí, digamos que a Rosângela, que está ali, que é uma pessoa querida, simpática, que ela gosta de contribuir com ajudar outras pessoas, de contribuir. Daí, o que acontece? Ela pensa assim, se o Jorge colocasse uma figura bem aqui e uma cor mais assim, essa aula dele as pessoas iam gostar mais, ia ficar mais atrativo, né? E daí, com toda a boa vontade do mundo, ela chega para mim e diz, Jorge, você pode colocar uma coisa aqui, uma assim, a tua aula vai ficar bem melhor, o pessoal vai ficar mais atrativo, o pessoal vai se interessar mais. Se eu estou com essa crença consciente e assumida, quando ela fala isso, já vem uma tristeza, um desânimo, já pensa, mas eu sou uma porcaria mesmo, né? Por que eu não pensei em colocar um negócio assim? Tudo que eu faço errado, eu nunca consigo fazer nada certo, né? E ela não estava falando disso, né? Ela estava apenas querendo contribuir comigo. Ou pior, digamos que se eu tenho essa crença de me sentir incompetente no meu inconsciente, e eu estou fazendo o maior esforço, exigindo de mim de ser competente, de não errar, eu quero fazer o meu melhor para supercompensar esse sentimento de incompetência. Quando ela diz assim, Jorge, com todo carinho, você poderia fazer assim que ia ser melhor para mim? Já sobe um calorão em mim, eu já fico com raiva dela, eu já começo a achar que ela quer me prejudicar,
cá, já vou chamá-la de metida, vai cuidar da tua vida, eu não pedi nada para você, porque você está se metendo aqui, e daí eu vou me desgastar para provar para ela que a minha maneira é bem melhor que a dela. Ou seja, eu tenho um filtro, eu crio uma ilusão sobre ela. Essa ilusão que é o Maia. É a forma, por exemplo, eu não, a partir da minha crença que me limita, eu não consegui enxergar a generosidade dela em querer me ajudar. Fica claro que seria Maia é a forma que a gente interpreta a realidade que está formatada por essas crenças que estão dentro de mim. Porque se eu não tivesse essa crença seja assumida ou supercompensada, eu podia dizer para ela, sabe que vai ficar melhor mesmo, acho que eu vou botar essa figura ali, muito obrigado, né? Ou eu podia dizer assim, não, eu prefiro assim, eu gosto de uma coisa mais básica, mas agradeço a tua gentileza em querer me ajudar. Ou seja, não existe estresse, não existe dor, sofrimento, limitação ou estresse. Por isso que eu digo, sempre que numa determinada situação traz um estresse para a gente, é porque está ativada uma crença nossa, que a gente não tem nem consciência que ela está lá. Geralmente, é por isso que eu falei, as crenças que trazem mais sofrimento, dor e limitação, são as que estão no nosso inconsciente. Então, tudo, por isso que eles dizem que o sofrimento é uma ilusão, que o sofrimento é Maia, né? Só que a gente demora para entender isso.